Oi, turma, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês lembram que a aulinha passada a gente conversou sobre o quê? Sobre a fermentação. O que são essas fermentações? Fermentação é um processo realizado por alguns organismos para a obtenção de energia. Ou seja, esse processo de fermentação, ele pode ser utilizado na produção de alimentos, na produção de bebidas, na produção de medicamentos, entre outros materiais que podem ser utilizados, não é isso? Só que hoje, nossa aula de hoje é sobre bactérias e fungos na produção de alimentos. Vamos entender quais são os alimentos que podem ser produzidos por essas bactérias, por esses fungos. Mas antes de saber quais são esses alimentos que são produzidos por esses fungos, conhecidos como leveduras, vamos saber um pouco mais o que são as leveduras. Bem, as leveduras são organismos unicelulares microscópicos classificados no reino dos fungos, tal como os bolores e os cogumelos. São muito diversas entre si, podendo ser classificadas como base em características distintas, como a morfologia das colônias e a fisiologia das células. Essas são as leveduras, os fungos, as bactérias que produzem os alimentos, as bebidas, os vinhos, né? Um queijo, um iogurte. Então, como eu falei antes, algumas dessas leveduras são usadas na produção de pão, de queijo, de vinagre, de cerveja, iogurte, o queijo e algumas outras bebidas alcoólicas. Então, se o queijinho que você come, o iogurte que você bebe, fique sabendo que eles são produzidos através de um processo, através do processo de fermentação, que é usado através das leveduras, que são os fungos e as bactérias. Então, essas composição, essas bactérias, elas são utilizadas juntamente com a fermentação para produzir o pão, para produzir o vinagre, e para que possamos entender melhor como todo esse processo é feito, como o queijo é feito, como o vinagre é feito, como o vinho é feito, eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde ele vai mostrar o passo a passo de cada coisinha dessas que vai até a sua mesa, tá bom? De onde vem a maciez do pão? Os buracos do queijo suíço? O que torna o vinagre tão azedo? Esses alimentos podem ter sabores totalmente diferentes, mas todos esses fenômenos vêm de organismos minúsculos que devoram açúcar e arrotam alguns subprodutos culinários. Vamos começar pelo fermento. O fermento são fungos unicelulares usados na fabricação de pão, cerveja e vinho, entre outros produtos. O fermento quebra carboidratos, como o açúcar, para obter a energia e as moléculas de que precisam para funcionar. Eles fazem isso de duas formas, a forma dependente de oxigênio, aeróbica, e a forma independente de oxigênio, anaeróbica, também chamada de fermentação. O fermento pode utilizar ambas as formas, mas ele normalmente prefere começar com o processo anaeróbico de fermentação. Nesse processo é produzido álcool, além de gás carbônico. Não, o pão não é alcoólico. Pequenas quantidades secretadas de álcool evaporam enquanto o pão assa. Na forma aeróbica ou dependente de oxigênio, o fermento consome parte do açúcar e produz gás carbônico e água. Em ambos os processos, o gás carbônico se acumula e cria bolhas minúsculas. Essas bolhas ficam presas pelo glúten e criam uma estrutura em forma de esponja que proporciona ao pão sua textura macia. O vinho também depende do fermento, mas uma vinícola mantém os níveis de oxigênio baixos para que o fermento consuma açúcar utilizando a fermentação, a forma anaeróbica. O processo geralmente começa com fermento natural, já nas uvas. Porém, para resultados consistentes,
A maioria dos fabricantes adiciona tipos de fermento cuidadosamente elaborados, capazes de tolerar altos níveis alcoólicos. O fermento consome o açúcar no suco de uva, e conforme o nível de açúcar diminui, o nível de álcool aumenta. Diferentes tipos de uvas começam com quantidades diferentes de açúcar e também pode-se adicionar açúcar. O que acontece com o gás carbônico? Ele é expelido através de um respiradouro. Em bebidas alcoólicas carbonatadas, como champanhe e cerveja, recipientes selados são usados na fermentação para manter o gás carbônico na garrafa. O vinho também nos traz o segundo tipo de micro-organismo produtor de alimentos, as bactérias. Um tipo especial de bactérias transforma um composto azedo do suco de uva em outros mais palatáveis, responsáveis por alguns dos aromas dos vinhos tintos e chardonnays. Outro tipo de bactéria, chamada acetobactéria, não é tão desejável no vinho, mas também tem um papel. Se houver oxigênio no ambiente, essas bactérias convertem o etanol do vinho em ácido acético. Se deixarmos esse processo continuar, vamos acabar obtendo vinagre. As bactérias são fundamentais para o queijo também. Para fabricar queijo, o leite é inoculado com bactérias. Elas devoram a lactose, que é um tipo de açúcar, e produzem ácido lático, junto com muitas outras substâncias. Conforme o leite fica cada vez mais ácido, suas proteínas começam a se aglomerar e aqualhar. É por isso que o leite azedo fica grosso. Fabricantes de queijo normalmente adicionam uma enzima chamada renina, naturalmente encontrada dentro de vacas, cabras e alguns outros mamíferos, para ajudar no processo. Por fim, esses aglomerados se tornam maiores e são pressionados para que a água seja expelida deles, criando um queijo firme. Diferentes tipos de bactérias fazem diferentes tipos de queijo. Por exemplo, uma espécie de bactéria que emite dióxido de carbono é o que dá ao queijo suíço seus buracos característicos. Alguns queijos, brie e camembert, também usam outro tipo de micro-organismo, o mofo. Então, sua cozinha funciona meio que como um laboratório de biotecnologia, manipulado por micro-organismos que cultivam os alimentos que você usa. Iogurte, molho de soja, creme de leite, chucrute, kefir, kimchi, kombucha, cheddar, chalá, pão árabe e naan. Mas talvez não todos no mesmo jantar. Então, gente, esse videozinho foi mais para que vocês pudessem compreender melhor, né, o processo de cada coisa, como é utilizada essas bactérias, como é o processo de fermentação de cada uma delas. E eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né? Desejo a vocês uma ótima semana. Um beijo, um abraço para todos vocês.